Boa noite, professora. Boa noite a todos os nossos colegas. O nosso grupo hoje é composto por mim, Carolina, pelo Fagner, pela Letícia, pelo Harrison e pelo Wagner. Hoje nós vamos falar sobre o tema número 6, sobre impedimentos do exercício da advocacia. O acórdão foi publicado pelo STJ, seguindo o ministro relator, e traduz o estudo do caso fático acerca do artigo 30, inciso 2º, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. O artigo qual foi o tema da discussão fala o seguinte: são impedidos de exercer a advocacia os membros do Poder Legislativo em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. O presente caso, qual vamos explicar, é direito postulatório do autor, porque o mesmo faz parte do poder legislativo no estado do Amazonas contra a fazenda pública. Boa noite a todos, eu sou o Harrison e eu vou dar continuidade ao tema apresentado pelo grupo. As divergências traçadas nesses autos envolvem as questões relacionadas ao impedimento de parlamentar para o exercício da advocacia contra ente público diverso daquela a qual se encontra vinculado, e ao regime de tributação do ISSQN aplicável às sociedades simples organizadas sob a forma de sociedade de responsabilidade limitada. O acórdão embargado decidiu que o impedimento previsto no artigo 30, inciso 2º da Lei 8.906 de 1994 deve ser interpretado na sua ampla extensão, de modo a não alcançar outros entes que não aquele a qual o patrono pertence. O acórdão indicado como paradigma, entendeu-se que nos termos dessa lei, todos os membros do Poder Legislativo, independente do nível a que pertence, são impedidos de exercer a advocacia contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público. Assim, a divergência é evidente e deve ser resolvida adotando-se o entendimento firmado no acórdão paradigma, na medida que o artigo 30, inciso 2º do Estatuto da OAB é categórico ao considerar impedidos para o exercício da advocacia os membros do Poder Legislativo. No caso particular dos autos, segundo se depreende do subestabelecimento, verifica-se que o patrono da sociedade empresária que assinou o agravo regimental interpôs contra a decisão que proveu o recurso especial da municipalidade era à época integrante da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O reconhecimento da ausência de capacidade postulatória é medida que se impõe, ficando prejudicada a análise da alegada divergência quanto à aplicação da alíquota do ISSQN na forma do artigo 9º, parágrafo 3º do Decreto-Lei 406 de 1968. E os embargos de divergências providos para declarar a ausência de capacidade postulatória e não reconhecer do agravo regimental interposto contra a decisão, deu provimento ao recurso especial do município. Boa noite, meu nome é Letícia. Só dando continuidade então ao assunto tratado pelo grupo, visto que então os relatados e discutidos nos autos em que as partes foram indicadas, ficou então acordado entre os ministros da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer dos embargos de divergência e dar-lhes provimento nos termos do voto do ministro relator. Os ministros então que votaram junto com o ministro relator foram os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Assucente Magalhães, o Sérgio Cuquina, Gurgel de Faria, Francisco Falcão e Napoleão Nunes Maia Filho. E, ocasionalmente, ficou ausente apenas a ministra Regina Helena Costa, sendo o julgamento que aconteceu em Brasília no dia 14 de junho de 2017. Boa noite a todos. O Tribunal de Origem concluiu que, após análise do conjunto probatório, que apesar da agravante ser constituída na forma de sociedade limitada, não há organização dos fatores de produção ou impessoalidade na prestação de serviço, o que afasta o caráter empresarial e permite a cobrança da alíquota, prevista no artigo 9º, parágrafo 3º do Decreto-Lei 406 de 68,
No entanto, em oposição a este acordo, foram interposto um embargo de declaração, que não foi provido pelo tribunal. O embargante sustenta que o acordo questionado divergiu dos entendimentos adotados pela segunda turma. No entanto, foi apontado duas divergências. Uma quanto ao impedimento parlamentar de exercer a advocacia contra o ente público, mesmo em esfera de atuação. A outra quanto ao regime de tributação do ISSQN, aplicável à sociedade simples, organizada sob a forma de sociedade de responsabilidade limitada. Essa decisão ela houve admissibilidade pelo tribunal. Boa noite a todos, meu nome é Wagner Lott e eu vou abordar o voto do ministro relator do STJ. No voto, o doutor ministro abarca as questões relacionadas ao impedimento do parlamentar no exercício da advocacia contra o ente público, diferente daquele que o remunera, referenciando duas correntes interpretativas do artigo 30, inciso 2º, da Lei 8.904 de 94, Estatuto da OAB. A corrente do embargado é que o artigo supracitado deverá ser interpretado de uma forma ampla e extensa, de modo a não alcançar outros entes que não aquele que o qual o remunera. Já a tese da embargante é que a interpretação do referido dispositivo deva ser literal do texto da lei. O relator, após citados ambas das teses interpretativas, diz que é evidente que a questão deva ser resolvida pelo entendimento firmado no acórdão paradigma, na medida que o artigo 30, inciso 2º do Estatuto da OAB é categórico em vetar o direito postulatório de advogado contra todos os entes públicos, independente se o remunera ou não. Nos autos trazidos à baila, o doutor ministro relata que ficou comparado que o patrono é integrante da Câmara Municipal de Iberaci, Minas Gerais, deste modo impedido de postular contra o INSS. Além, o relator afirma já ter existência de precedente da primeira turma sobre um caso similar, também vedando o direito postulatório. Em final, o ministro dá provimento aos embargos de divergência e declarar a ausência de capacidade postulatória. Seguindo por essa análise, o grupo tem por unanimidade em concordar com o voto do ministro relator, visto que a lei deva ser interpretada de forma literal, pois a interpretação de umas outras formas pode causar instabilidade jurídica.